Calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos cantar isso? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, esse refrão para a sua alma. Aqui eu já tô com a companhia. Ei, João Marlice. Amei, colocou nos comentários. Hoje eu tô com o João Miguel aqui pertinho. Hoje ele não quer arredar o pé. Eu não ia dizer que não, né? Vou deixar ele aqui no carrinho. Qualquer coisa eu paro. Que alegria ter vocês conosco nessa tarde. Nós vamos nessa tarde falar a respeito da palavra de Deus, né? Nós vamos dar início a esse dia de louvor e adoração a Deus. Nós estamos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito conosco. Né? E deixa eu só baixar o Eu vi quando você se... Calma, 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 calma. Caindo tudo. Isso. Compartilha essa live, convida mais pessoas para estar assistindo, participando conosco. Quem sabe essa pessoa está precisando do que nós vamos falar, que é Deus. E a palavra de Deus nunca volta vazia. E através do compartilhamento dessa live, o Senhor possa estar falando e indo de encontro à necessidade dos corações nessa tarde, né? A palavra de Deus, ela é sempre bem-vinda aos corações, e nós precisamos estar, né, a esses pequenos detalhes. Compartilha aí, vamos ver onde vamos chegar nessa tarde. Semana passada foi maravilhoso, fiquei muito feliz com a repercussão da nossa live, assim como os demais irmãos que participaram, né, que foi... Semana passada foi um atrás do outro. E hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor, né? Vamos glorificar e exaltar o seu santo nome. Vamos orar para nós darmos início? Te convido a fazer a oração comigo. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela essa tarde que tu tens dado de estarmos na tua presença, para juntos anunciarmos a tua palavra, Senhor. Que esta palavra vá de encontro à necessidade dos corações, que nós possamos, Senhor, nesta tarde ser um instrumento e o vaso que tu queiras usar e transmitir a tua palavra. Muito obrigado por esta oportunidade, obrigada pela vida de cada espectador que está aqui conosco, nos acompanhando nesta live, seja aonde for, em cada canto do Brasil e do mundo. Pai querido, continua conosco, Espírito Santo, amigo e companheiro, venha nos dar discernimento e sabedoria nesta tarde. Em nome de Jesus, amém.
Amém. A paz do Senhor, irmã Sandra. Seja muito bem-vinda. Amados, esta semana o grupo Cuidados por Deus vem trazendo um tema muito especial, né? Um tema que eu amo falar também. E nós vamos, esta semana, vamos ouvir testemunhos, louvores, reflexões, orientações, tudo baseado na Bíblia Sagrada, a respeito do tema de sentimentos da alma. Este grupo Cuidados por Deus está sob a coordenação da irmã Fran, né? A irmã Fran, que por muito tempo, né? Um bom tempo, congregou conosco ali no Setor 9 em Porto Velho. E hoje está em São Paulo, né? E nós somos gratos a Deus, né, pela vida destes irmãos. Para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Milena Barros Batista, né? Sou casada com o irmão João Leite, sou mãe de 3 filhos, Joana, Mirela e João Miguel. Nós congregamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, hoje em Manicoré. E nós, onde nós estávamos, nós trabalhamos por muito tempo na obra do Senhor Jesus. E anunciar o Evangelho tem sido o nosso chamado, desde quando Deus nos criou, né? Que para isso que cada um de nós fomos chamados e fomos instituídos para sermos vasos de instrumentos na mão do Senhor, divulgação do Evangelho em turma. Todas nós, de alguma maneira, estamos divulgando o Evangelho para que o nome do Senhor Jesus seja reconhecido. Olha que maravilha, que privilégio nosso. E quando nós vamos falar de sentimentos da alma, lembrar de tantas coisas, né? A gente fala muito sobre, hoje, das doenças psicossomáticas, né? E nós estamos nessa tarde para falar a respeito de sentimentos baseados na Bíblia Sagrada. Eu vou dar início ao meu testemunho e na quinta-feira eu volto, se Deus assim permitir, para terminá-lo, né? Para a gente não se tornar muito longo, prometo não demorar, né? Porque senão se estende e fica chato. Amados, o tema dessa semana está baseado no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 12, capítulo 12, versículo de número 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha que versículo maravilhoso. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele estava escrevendo neste capítulo a respeito, né, do versículo de número 9, sobre o amor, sobre o fervor, sobre a humildade e sobre a beneficência, né? Que o amor é algo que permeia em nossos corações através do Senhor Jesus. Há vários tipos de amar, né? O amor do pai com a mãe, o amor do pai com os filhos, né? Olha, eu trocando as palavras. Mas são tantos tipos de amar. Mas nessa tarde eu quero te chamar a atenção para este versículo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar na oração. A oração é um elemento que todos nós, como cristãos, devemos ter na nossa vida. A oração é a chave para nós falarmos com o Senhor Jesus. A oração é o meio de comunicação que o ser humano encontrou para ir de encontro ao Pai. É o meio que nós temos, né? As crianças até cantam, liga o telefone para falar com Deus. Lembra dos corinhos das crianças? Né? É a oração. Esse é o nosso meio de comunicação com Deus. Um dos, né? Mas um dos principais. Por quê? Porque a oração, ela é algo tão individual em que nós tiramos um momento do nosso dia, tiramos um momento para nós falarmos com Deus. Nós paramos, né, e vamos conversar com o Senhor Jesus. Tem dias que as nossas orações são agradecimentos, tem dia, ele tá torto, filho, que as nossas orações são petições, tem dias que não sai nenhuma palavra da nossa boca, porque a nossa oração são as nossas lágrimas escorrendo pelo nosso rosto. E tudo isso o Pai, ele entende.
E há também conosco o Espírito Santo, que é aquele que interpreta, né? Aquele que leva as nossas orações ao Senhor. E a palavra de Deus diz que os nossos gemidos inexprimíveis, eles são interpretados na presença do Senhor através do Espírito Santo. Tem um livro que eu estou lendo, que é uma bênção. Mirela, minha filha. E eu quero compartilhar com você uma coisa aqui bem interessante que eu li nele e eu acho assim algo muito bom. Este livro, não sei se vocês conseguem, acho que tá dando para ver. 10 minutos de oração para transformar sua vida. Paz do Senhor, irmã Joeli. Seja bem-vinda, amada. Esse livro, ele nos faz refletir. Ele não te ensina a orar, porque a oração ela é individual, né? Mas ele vai te mostrar algumas formas de como se chegar ao Pai. A escritora deste livro, ela coloca para nós que a forma de quando nós estamos orando, né? Ela coloca até assim, que lá em Tiago, no capítulo 4, versículo número 8, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Como nos aproximarmos de Deus? Através da oração, né? Orar é comunicar-se com Deus, porque Deus é algo fascinante. E é aquilo que ele deseja fazer por meio de nossas orações, é algo extraordinário. Nós conhecemos ali de Porto Velho o Desperta Débora. É um projeto de mulheres que oram, fazem seu momento de intercessão pelas famílias. Tem até o tema, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Quando nós entendemos, amados, que orar é construir um relacionamento com Deus e fazer uma parceria com Ele para ver a vontade de Deus se cumprir na nossa vida e Ele mudar a circunstância, né? Nós descobrimos que o desejo de orar é maior todos os dias, né? E todos os dias nós vamos ter vontade de orar, todos os dias vamos ter necessidade de falar com o Pai, porque é algo que nós vamos ter com Ele diariamente, né? E nessa tarde eu estava ouvindo o louvor do Leandro Borges, né? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, né? O hino que fala da canção para sua alma, e um refrão para sua alma, e eu vejo que Deus, ele tem os seus modos de trabalhar na nossa alma. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E quando um desses três não está bem, sempre tende a deixar a outra parte mal também. Então não fica 100%. E nós, como cristãos, temos que sempre estarmos ali em constante oração, né, para podermos deixar o Senhor agir em nossa vida. Claro, a minha história se iniciou em 2016, novembro de 2016, quando o meu esposo ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente de moto, onde um carro o bateu fortemente, que chegou a fraturar o osso da sua bacia. Pelos médicos, naquele 11 de novembro, né, que eu me lembro muito bem, a minha vida teve um dia 11 de novembro, muito difícil. Ele não iria andar. Ele estava designado a ficar de cadeiras de roda. Porque quando você fala que a pessoa fratura o cóccix, né? Nossa, não vai mais andar, vai ficar com sequelas, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. E aquele dia foi muito difícil para mim. Mas eu vi o Senhor agir nas nossas vidas nos mínimos detalhes. Naquela época estava no nosso setor o pastor José Nolasco, nos ajudou bastante em oração junto com todas as irmãs, e a oração foi a chave para a nossa vitória. E aquele tempo foi muito difícil para mim, que a partir daquele ano as coisas começaram a ficar tudo muito, muito difíceis. Aonde eu quero chegar?
Trabalhava num ambiente muito difícil, que quando a gente trabalha na área pública, onde envolvendo política, essas coisas, é bem complicado, né? Nós como cristãos ter a nossa postura ali nesses ambientes, e eu já vinha acumulando algumas coisas dali. O meu psicológico não estava preparado para passar por aquele momento com o meu esposo. E foi ficando difícil. Meu esposo ficou em casa 1 ano e 4 meses. Ficou em torno de 3 meses sem andar, deitado em uma cama. Teve que aprender a andar. Isso dependendo de mim e da sua família. Isso, ele estava ali dependente das outras pessoas. E isso foi trazendo para mim um peso, né, no meu psicológico. Eu não conseguia lidar com essas coisas. E foram se acumulando. Veio também as dificuldades financeiras, veio a dificuldade na igreja, porque nós trabalhávamos, tínhamos vários cargos, acumulamos muitas atividades. Aí chegou um momento em que não funcionou. Chegou um momento em que tudo ficou muito difícil, amados. E para você que acha que nós cristãos não adoecemos de depressão, não adoecemos de ansiedade, não temos doenças psicológicas, você está enganado. Nós cristãos somos levados sob a permissão de Deus a passar por essas situações. Eu sou prova viva disso. Eu estava com 32 anos, no auge, eu falo no auge da minha carreira, né? Tanto profissional como ministerial, da ministração da palavra de Deus. Eu estava ministrando, foi uma época em que eu comecei, o Senhor começou a me usar bastante, assim, eu me deixei ser usada pelo Senhor, porque quando eu era usada pelo Senhor para ministrar a palavra dele, o Senhor lhe trazia alento ao meu coração. Só que quando eu saía das minhas ministrações, ia para casa, eu sentia de novo a angústia, eu sentia o medo, eu sentia a tristeza, eu chorava sem ter motivo aparente. Eu preferia estar sozinha no meu quarto. E aquelas coisas, elas foram se prolongando. Aí veio 2017. Aquelas coisas, esses sintomas, eles foram se agravando. Muitas pessoas não têm até hoje conhecimento de tudo isso que aconteceu. Por quê? Agora, nos últimos anos, né, do ano passado para cá, que eu tenho tomado coragem para falar a respeito da depressão, o momento que eu passei na minha vida. Quando, na realidade, deixa eu abrir um parênteses. Eu, como cristão, tinha preconceito com os profissionais da saúde que cuidam da mente. Vou repetir. Eu, como cristã, tinha preconceito contra os profissionais que atendem e tratam a saúde mental. E olha que eu tenho uma irmã psicóloga. E mesmo assim, ainda tinha o preconceito. Eu tinha comigo que se eu sou crente, eu não posso adoecer. Se eu sou crente, a minha cabeça não pode ter problemas. Pra quê? Psicólogo é coisa de louco. Psicólogo, psiquiatra não é para cristão. Nós temos Deus. Deus é amor, Deus é cura. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Eu tinha isso comigo, tá? Só para você entender. Então, para quando eu percebi os sintomas, foi através da minha irmã que ela começou a me observar. E como irmã, ela ia me dando umas alertas. E sempre me rejeitando. Eu não queria aceitar que eu estava com esses sintomas que poderiam me levar à depressão. Amados, mas houve um dia em que eu conheci uma pessoa que eu começaram a fazer acompanhamento vocal, porque como eu estava ministrando, cantando, regendo coral, nós estávamos em ensaios de festa e aquela correria toda. Aí eu procurei um profissional para me auxiliar no tratamento vocal. E esse profissional percebeu
que as minhas falhas, as minhas deficiências vocais não eram nada físico aqui, não tinha nada aqui. Eu fiz exames fonodiológicos, fui sim ao fono, fiz tratamentos, exames, quer dizer, mas não apareceu nada. E eu tinha rouquidão, não aguentava falar muito, eu ficava rouca do nada. Sabe o que é do nada? Eu não precisava nem falar muito, mas eu já estava rouca. E eu não sabia o que era aquilo. E aí um dia, lá nos ensaios, né, no nosso momento de 1 hora que eu tinha com essa pessoa, com esse profissional, ele falou assim: Milena, você passa por muitas coisas. Será que você poderia procurar um psicólogo para conversar? Porque ao mesmo tempo que nós íamos fazendo ali o acompanhamento vocal, a gente conversava, era tipo uma terapia, sabe? Cantávamos hino, íamos desenvolvendo as atividades, mas dava ser uma terapia. E eu sempre remediando. Mas quando eu fiz os exames e percebi que não tinha nada, amados, quantas noites eu varei no hospital, sentindo dores fortíssimas de cabeça, palpitações, um cansaço, sempre aparecia dizendo que era uma virose. Uma virose. Foi um ano muito difícil para mim, já em 2017, com muitas enfermidades que começou a aparecer em mim. E sem a gente ia pesquisar, não tinha de onde aparecer. E foi quando eu tomei coragem. Eu já andava com um lencinho dentro da bolsa, de tanto chorar. Eu não podia ficar só, que eu chorava. No meu ambiente de trabalho, eu entrava ao banheiro, chorava. Sozinha, chorava. E à noite, chorava. Para dormir, uma insônia, chorava. Sabe, eu adquiri da ansiedade um saculejar nas minhas pernas, que para dormir, eu só dormia saculejando a perna. E quando eu dormia, eram noites e noites acordadas. Você não tem noção do que é você deitar e não conseguir dormir. Seus pensamentos a 1000 por hora, você pensa em tudo ao mesmo tempo, você não vê solução para as coisas, não consegue organizar suas ideias. Mas um dia, o Senhor tomou uma irmã e me entregou uma mensagem. E a partir daquele dia, amados, o Senhor mudou o quadro da minha vida. Por que, irmã Milena? Ele te curou nesse dia? Não. Eu tomei coragem. Procurei essa psicóloga que o rapaz tinha me indicado. E ela é cristã também. Vou citar o nome dela, depois vocês pesquisam. Se precisarem de auxílio, eu indico para vocês a irmã psicóloga Luana Passos. Ela é cristã, né? Conhece a Deus também. Né? Não vou falar o nome da igreja. Mas, assim, eu tinha esse receio. Lembro muito bem que eu cheguei uma tarde, foi na sessão das 14 horas, minha primeira sessão com ela. Eu sentei de frente com ela e ela me perguntou o que ela podia fazer por mim. Só em ela perguntar, né, quais o motivo que eu estava ali, eu já chorei. Chorei. Não expressei, só chorava. Era choro. E aí eu fui começar, quando eu parei de chorar, respirei fundo, fui explicando pra ela tudo o que estava acontecendo. E a super Milena, né, que eu tinha, que tudo era pra mim, eu podia fazer tudo. Eu tirei esse super da minha vida, porque eu não sou super, sou Milena, uma mulher que tem sentimentos, tem momentos difíceis, mas tem Jesus com ela e a gente pode vencer tudo, mas nós podemos adoecer. Aprendi isso. Amados, o que sucedeu-se? Fizemos a primeira terapia, primeiro encontro, segundo encontro. Deixa eu ver para vocês aqui certinho a data que eu comecei. Eu precisei anotar, porque quando eu fiquei assim, eu não queria muito levar a sério o tratamento, sabe? Foi bem difícil para mim. Falei, meu Deus, quando eu dei por fé, eu já ia fazer 1 ano que eu já estava em tratamento com a Luana. Eu acho que foi no mês de março. Não tá aqui. Eu sempre anoto na minha Bíblia, mas não tá.
Quando eu lembrar, eu deixo pra vocês. Aí, amados, continuando. No nosso 4º a 5º encontro, ela me deu um diagnóstico. Milena, tudo que você me fala, né? Tudo o que os sintomas que você está apresentando são sintomas que nos levam ao diagnóstico de uma depressão. Eu falei, eu depressão, né? Eu já fiz aquela cara, eu depressão? Que isso? Eu não tenho depressão, não. Não queria aceitar a depressão. E aí, eu me neguei por muitas vezes. E foram vários momentos que nós tivemos juntos, e eu sempre negando que eu tinha a depressão. Momento de negativa, irmãos, de negação na minha vida, fez com que eu negasse para as pessoas o que eu tinha. E isso dificultou o meu processo de cura. Até eu compreender tudo isso. E passou-se muito tempo, quase 6 meses foi. E os nossos encontros eram todos semanais. 6 meses para mim aceitar. Quando eu aceitei, eu já estava numa fase muito difícil. Eu tive que abrir mão dos meus cargos na igreja. Tive que abrir mão de muita coisa mesmo. Você não tem noção do momento tão difícil que foi na minha vida. Eu me afastei de tudo e de todos. Foi necessário. Quando eu vi que estava muito difícil, amados, eu tive que ela passou para mim que eu precisava. Acho que ela falou assim para mim, Milena, você precisa agora de um tratamento com um psiquiatra. Nossa, aquilo foi um choque para mim. Falei, eu? Preciso ainda não, eu consigo levar. Eu bem assim, tava tudo muito difícil. Muito difícil mesmo, você não tem noção do que é essa doença chamada depressão. Olha, se você acha que ficar triste um dia é depressão, tá aí muito enganado. Você não tem noção do que é. Nunca julgue o sentimento das pessoas pelo que você está vendo. Se você nunca sentiu, você nunca passou por tal enfermidade, nunca fale para outra pessoa que depressão é frescura, que depressão é isso, é coisa do diabo. Sim, pode ser, se você dá brecha, ele usa esse momento. Eu vou chegar lá para eu te contar uma história. Irmãos, tá, até eu aceitar, eu demorei ainda mais umas 3, 4 sessões para me aceitar que eu precisava de um acompanhamento psiquiátrico. Quando eu aceitei, marquei, fui. De cara, né? O médico já falou também. Helena, você sabe que você é uma pessoa que está com depressão. Eu falei assim para ele, chorando já. Tudo eu chorava, amados. Tudo. Eu já estava num estágio bem complicado mesmo. Minha autoestima, sabe? Já estava, não estava nem ligando mais para nada. Vestia qualquer roupa, tomava banho quando dava, lavava esse cabelo aqui uma vez na vida. Minha filha, eu não suportava ouvir o som da voz da minha filha. As noites mais longas do que nunca. Meu esposo, meu Deus, só Deus sabe o tanto que ele suportou e passou. E eu sou grata a Deus pela vida dele, porque ele me ajudou bastante. Muito. E na minha primeira consulta com o psiquiatra, ele falando isso, eu já chorava, né? Ele falava, olha, esse negócio aí que você tá chorando, isso não tá certo, não. Você vai ter que tomar uma medicação. Esse negócio de você não dormir não tá certo. Isso é da doença, você precisa tomar remédio. Falei, eu vou tomar remédio? E ele escrevendo, né? E sim, você. Falei, não, doutor, não precisa não. Precisa, tá aqui. Mas quando ele me entregou minha receitinha com 8 medicamentos, falei, meu Deus. Aí terminou minha consulta, desci, o João me esperando, entrei no carro, chorei feito criança. Chorei. Mais do que já tinha chorado, já tava assim, sabe? Bem difícil. E esse dia foi a noite mais longa da minha vida. Quando eu vi que eu realmente estava doente. Mas essa doença, ela te traz outras doenças.
tudo isso me levou a um processo que até um momento em que a minha saúde física, mental interferiu na minha saúde espiritual. Eu já não tinha mais forças, eu já estava afastada, as minhas agendas eu já tinha cancelado, já não estava mais aceitando, né? Então já tinha me afastado de tudo. Eu já estava de uma forma em que nem para abrir a boca para orar eu conseguia. Era muito difícil. Você tem noção do que é isso? Você não ter força para orar? Você chorar e não saber de onde vem. Tudo é motivo para você se sentir triste, angustiado. Ainda tinha pessoas que não sabiam o que eu estava passando, porque quando eu descobri a depressão, eu não falei para todos. Eu falei assim, se perguntarem o que está acontecendo comigo, eu falo que eu estou passando por um momento de enfermidade. Eu não queria que as pessoas soubessem, porque eu sabia que havia julgamentos, assim como eu julguei muitas pessoas antes de eu passar por esse processo. Sou bem sincera com vocês. E quando eu vi a medicação, eu chorei muito, falei, Jesus, eu não aceito. Naquele dia, naquele carro, eu falei, Senhor, eu não aceito. Mas se tu permitiu eu passar por essa enfermidade, nós vamos usar essa medicação. Eu falei, nós, porque o João falou que estava comigo, nós dois no carro orando, né? Eu falei, Senhor, eu vou usar. Mas tu vai agir na minha vida. Se tu estás permitindo eu passar por isso, tu vais agir na minha vida através dessa medicação. Eu vou ver a diferença na minha vida. Que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome. Eu bem assim, orando com a receita na minha mão. Irmãs, compramos a medicação. Aí começou a outra fase difícil da minha vida. Viver dopada. Porque quando eu comecei a tomar aquela medicação, eu não tinha noção do que estava acontecendo ao meu redor. Eu vivia tipo robozinho. Compartilha aí para outras pessoas saberem o que nós passamos que temos depressão. Compartilha. Aí o que acontece? Tomava medicamento de manhã, de tarde e de noite. Dormia à base de medicação. Os sentimentos, as emoções eu não sentia. É como se adormecesse, sabe? Sabe quando você congela alguma coisa? Então, é como se o tempo parasse para mim, para que tudo aquilo que estava acumulado aqui fosse se organizando, acumulado aqui, fosse se arrumando. Então, eu precisei desse tempo com a medicação. Eu precisei que era para que eu pudesse organizar minhas prioridades, passasse por esse momento. Claro que os primeiros meses de medicação foi muito difícil. Eu não ia à igreja, não saía de casa, eu não podia dirigir, não podia fazer nada. Graças a Deus, olha só, como o crente passa pelas dificuldades e o Senhor está conosco. O Senhor levantou a minha família, levantou os meus amigos, me mostrou e colocou pessoas. Olha só. Por isso que a Bíblia fala, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando eu passei por esse momento difícil, conheci pessoas do nosso meio cristão que passaram por essa situação. Nós criamos laços em que eu consegui ver o momento em que eu estava e que eu podia superar esse momento difícil. Olha como o Senhor é maravilhoso. Pai do Senhor, irmão Isaías, seja bem-vindo. E um dia, enquanto eu tomava medicação, um desses meses, eu recebi a visita na minha casa do pastor Jason, né, que era o pastor supervisor naquela época do nosso setor. E ele chegou à noite, e à noite eu quase não estava recebendo as visitas, porque à noite eu já estava para lá de Bagdá, vou usar esse termo, né? Já estava com a cabeça cheia de medicação do dia, já tinha tomada da noite, então já estava ali só esperando a hora de fechar os olhos para dormir. E o Senhor usou uma missionária que ele levou, né, que congregava com a gente na época, uma mulher cheia de Deus. E o Senhor mostrou para ela tudo o que estava acontecendo na minha vida. O Senhor mostrou para ela. E o Senhor falou através da vida daquela mulher. Eu lembro muito bem, eu de joelhos dobrados na sala da minha casa com meu esposo. Porque
o Senhor havia permitido eu passar pelaquela situação. O Senhor, ele havia permitido aquela enfermidade estar ali. Mas o Senhor ia passar comigo, que eu não estava só. O Senhor ia me carregar nos braços dele. Aquele momento ele estaria me carregando nos seus braços e que eu não estaria só. Irmãs, eu estava tão dopada da medicação que eu lembro das palavras daquela mulher que eu não tinha reação para chorar, porque os meus sentimentos eles estavam meio que congelados, né? Então eu não tinha como chorar. Mas aquelas palavras ecoavam aqui dentro, e o João segurava forte a minha mão. E o Senhor fez algo maravilhoso a partir daquele dia. Continuei tomando aquela medicação, sabe? E eu vi o Senhor trabalhando na minha vida. Quantas vezes as pessoas falavam assim, vai passar, né? Quinta-feira passada eu cantei aquele... Eu cantei aquele louvor do Vai Passar, do Gerson Rufino, porque é um hino que marca muito a minha vida. E quando você perguntar para alguém se tá tudo bem, espere a resposta. Aí você pense antes de responder. Porque nós, né, vou dar uma pausa no meu testemunho, porque nós temos uma velha mania de perguntar, oi, tudo bem? Como vai? E vira as costas e vai embora. E nesse processo que eu passei, desse período de quase 2 anos de tratamento, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, quase 2, da depressão, eu percebi quão importante é nós darmos atenção a uma pessoa. E quando a irmã Fran colocou esse tema de sentimentos da alma, de Romanos 12:2, de nos alegrarmos, da perseverança e da oração, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, eu lembrei muito do meu testemunho. Durante a semana vai ter irmãos que vão estar falando a respeito de sentimentos da alma, né? E eu acho muito importante nós, como cristãos, falarmos disso. Quando você perguntar para alguém se está tudo bem, espere a resposta e seja sincero. Porque se a pessoa não lhe responder, o seu simples perguntar já vai mudar a vida daquela pessoa. Você pode observar o semblante de alguém quando você pergunta: a paz do Senhor, irmão, tudo bem com você? Aí você olha, às vezes a pessoa vai fazer assim. Aí você vai, opa, aí já não tá bem. Já está acontecendo alguma coisa. Voltando ao meu testemunho, eu abri esse parêntese por quê? Porque durante a depressão eu desenvolvi ansiedade, que é algo que já vem junto com ela, né? E com ela eu desenvolvi também a fobia social. Agora você imagina só, uma pessoa como eu, falante, gosto de trabalhar com pessoas, amo falar de Jesus, regente de coral na época, professora da escola bíblica dominical. Agora você imagina eu com esses sintomas. Por isso que eu me afastei, né? Eu sempre queria aparentar que estava tudo bem. E quando estava mal, eu precisei me afastar de verdade, porque não tinha como maquiar que estava bem. O negócio da gente responder, vai tudo bem, com Jesus no barco, vai tudo bem, nós passamos a ter essa resposta e não observar se realmente está tudo bem com o próximo. Tem um momento na nossa vida que nós somos usados como base. Tem momentos nas nossas vidas somos usados como exemplo. Quantas vezes eu vi irmãs e irmãos passando por dificuldade e respondiam, com Jesus vai tudo bem, eu vou vencer, mas ela falava, tá difícil, irmã Milena. Eu dava um abraço, eu apertava a sua mão, ficava ali com ela, orávamos, e o que isso acontecia? O Espírito Santo fazia a obra, o Espírito Santo trabalhava naquelas vidas. Dá água para ele. Você vai entender isso assim como eu entendi depois do momento que eu passei por tudo isso.
Eu comecei a observar e realmente, hoje eu percebo que às vezes as pessoas respondem só por responder, não. Mas há momentos que você vai perceber que a pessoa está realmente necessitada de um abraço. Ela não está bem. Ela te deu essa resposta porque ela tem fé e ela acredita que vai ficar tudo bem. Nós acreditamos, amados, que o dia de amanhã vai ser melhor, porque a palavra de Deus nos diz, confortar, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Glória a Deus! Quantas pessoas que estão me assistindo, me ouvindo nessa tarde, já passaram por noites tribulosas, já passaram por dias difíceis, mas estão vencendo, mas estão ali crendo que o Senhor Jesus é com eles. Na época que meu esposo estava acidentado, ele não podia ir à igreja, mas eu ia. Mas mesmo assim, irmãos, eu só filha. Ainda ouvia pessoas dizer que eu estava querendo me amostrar. Por que eu não estava, né? Quando ele estava internado. Ó, só abrir um parênteses para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Quando o João ficou os dias internado, foram 24 dias internado no hospital de base em João Paulo. Ele estava esperando cirurgia, né? Aí pós-cirurgia, tudo mais. Ele combinou comigo. Olha, dia de culto você não dorme no hospital, você vai para a igreja. Nós temos motivos para agradecer a Deus. Você vai para a igreja, peça oração por mim. Se tiver oportunidade, você canta, porque nós temos que agradecer a Deus. Aí eu aprendi com isso, sabe? Mas mesmo assim apareciam pessoas para dizer assim: por que essa irmã tá aqui? Por que ela não tá no hospital? Lá com o esposo dela que tá doente, não sei o que, sabe? Aquelas vozezinhas que vêm assim, que as pessoas não vigiam e vai jogando palavras soltas ao vento. Mas num desses dias, aleluia, o Senhor usou uma de suas filhas e veio me dar um abraço. Aleluia. Quando eu lembro, meu coração se enche de alegria, os meus olhos ficam assim querendo, sabe, chorar de emoção. Porque naquele dia em que o João estava lá no hospital de base, eu lembro muito bem, num culto de terça-feira, ele estava esperando a sua segunda cirurgia. O Senhor usou uma de suas filhas e veio ao meu encontro e me deu um abraço. E aquele abraço me trouxe refrigério. Aquele abraço me trouxe paz. Aquele abraço me trouxe alegria de viver. Sabe? É que nós possamos, amados, entender. Não é porque nós somos crentes que nós estamos imunes disso, não. Nós estamos aqui como vaso do Senhor. Quantas pessoas já venceram a depressão? Quantos cristãos já venceram a ansiedade? Quantos cristãos já venceram as fobias e outras enfermidades? Mas quantas pessoas ainda não venceram porque tem vergonha de dizer, porque tem vergonha de expressar o que sente, porque tem vergonha de chegar no ambiente onde tem as pessoas crentes e serem julgados? Não é assim. Olha, eu sou admirada pela vida das pessoas que ministram a palavra de Deus. Até mesmo o pastor Marcos. Eu conheço o pastor Marcos desde a minha infância. É um homem que eu admiro muito. Quando eu escuto ele pregar, assim, sabe? É bênção. O evangelista Isaías também. São homens que nós vemos que já passaram por dificuldades também. A irmã Marilene tem um testemunho lindo também para nos contar, de vitória. Todos nós, amados, se nós formos observar, temos um testemunho para contar. E quando nós vencemos, é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, aleluia. É para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. E isso é o objetivo, né, pastor? É para isso que nós fomos criados, é para isso que nós fomos chamados, fomos formados. E deixa eu te dizer uma coisa, se você passa por alguma enfermidade, creia que o Senhor Jesus vai te curar. Não tem aquele ditado que diz assim: quem vive de passado é museu? Só que o passado é aquilo que passou. Mas só que quem tem um passado tem história para contar. E se você tem história para contar, você está vivo. Não viva desse passado, mas lembre-se dele para mostrar que o Senhor fez milagre na tua vida.
Sabe as coisas difíceis que você passou? Você vai ter motivos hoje para contar e para glorificar que o Senhor Jesus fez milagre na tua vida. Você vai ser instrumento. Se você já passou pelo deserto, você vai encontrar pessoas que estão entrando no deserto. Mas essa pessoa um dia vai te encontrar, vai ouvir a tua história. E a tua história vai incentivar esta pessoa a passar pelo deserto glorificando a Deus, exaltando o nome santo do Senhor, aleluia. E eu tenho usado isso para ministrar a palavra de Deus. Depois que eu venci esse momento difícil na minha vida, quando as medicações foram diminuindo, porque a medicação, ela começou com 8 tipos, ela foi diminuindo, né? É um processo assim, é um funil, vai tirando, né? Vai desmamando. E aí, quando foi desmamando, chegou um período em que eu já me senti bem para ministrar. E o Senhor falou, usou uma irmã e disse, né, que por onde, em 2016, antes de toda essa turbulência começar, o Senhor usou uma pessoa, uma irmã, onde eu fui pregar. Aí essa irmã disse para o Senhor, me contou, né, o que o Senhor tinha falado para ela. Ela me abraçou e falou: irmã Milena, vá ministrar a palavra do Senhor Jesus. Pregue nos becos, nos valados, por onde Ele chamar. Vá fazer a obra do Senhor. Porque enquanto você está falando do Senhor, ministrando a palavra do Senhor, o Senhor estará trazendo cura para a sua vida. Estará curando e cuidando dos seus. Amados, a partir desse dia, eu comecei a ver a isso. Por isso que quando o João estava hospitalizado, eu comecei a ir para a igreja, foi o nosso propósito. Senhor, tu falou, né? Mas eu não sabia que havia depressão. Aí quando aconteceu o desmame da medicação e eu me senti bem, eu comecei a pregar. E eu lembro que a minha primeira pregação, tá anotado aqui, eu fiquei com esse, como é que a gente fala? Com esse lapso na memória, amados, tá? Eu fiquei mesmo, isso foi uma consequência, sequela da enfermidade. Eu fiquei com esse lapso de memória, eu tenho que anotar tudo. Olha só, nós voltamos a apresentar o programa na Rádio Boas Novas, dia 16 de setembro de 2018. Eu comecei a me sentir bem para apresentar o programa na Rádio Boas Novas. Foi bem complicado, mas eu venci. E no dia 25 de junho de 2018, dia 30 de 9 de 2018 foi a minha primeira pregação pós-depressão. Eu falo assim, né? Eu escrevo desse jeito. Por quê? Foi quando, lá no setor de número 8, na congregação Eldorado 2, foi quando o Senhor me usou para falar a mulheres a respeito da doença da alma. Não sou psicóloga, não. Pelo contrário, a minha formação é administradora, né? Gestora de pessoas. Mas eu amo trabalhar com pessoas. Mas através do momento que eu passei, o Senhor tem me usado. E eu estou nessa tarde para te dizer: há milagre chegando na tua casa. A cura chegando na tua casa. Ei, o momento difícil em que tu atravessa, o Senhor Jesus está contigo. Ele vai passar contigo, você não está só. Sabe quais eram os hinos que eram as minhas orações? Porque quando eu estava bem difícil mesmo, sabe, no início da medicação, o Senhor usou o João Leite, meu esposo, para colocar hinos de manhã. Porque como eu ficava muito lenta, ele colocava os hinos. E eu escutando aqueles hinos, era a minha oração, como eu não conseguia me expressar. E um hino daqueles era o: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Esse hino era a minha oração pela manhã. Ele aquieta minha alma. Não sabe, hinos que eram as minhas orações. E eu entendi que ter uma história para contar, ter algo para testemunhar do Senhor, é sermos sobreviventes em meio a uma terra estranha, em meio a uma dificuldade. Olha, eu posso dizer que eu venci a depressão. Hoje eu não faço uso de nenhuma medicação.
não faço uso de nenhuma medicação. Acompanhamento de terapia, por enquanto, não estou tendo, né? Porque cheguei aqui agora na cidade, não tem. Nós estamos passando, a doença ainda está muito, como é que eles falam? Está no pico aqui, então a gente não está podendo, não está tendo terapia, essas coisas, atendimentos médicos assim. Mas amados, eu tenho vencido, aleluia! Eu tenho conseguido, sabe, organizar minhas ideias. O Senhor tem proporcionado encontros com pessoas, glória a Deus, que já passaram e tem me mostrado como que é passar. O Espírito Santo, ele tem me dado discernimento, ele tem me dado força, ele tem me dado alegria para me passar por esses momentos. Que coisa maravilhosa, né? Já tem quase 1 hora que eu tô falando, aleluia! Que coisa boa é falar de Jesus. Mas só, amados, que quando nós tratamos de assunto da alma, é bem complicado. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele se apodera do nosso momento difícil, sabe? Ele quer tripudiar sobre as nossas enfermidades. Por que a senhora está dizendo isso? Teve um dia, no ano de 2018, entre outubro, se eu não estou enganada, que eu tive um momento bem complicado. Eu estava com aqueles sentimentos de angústia, de medo, bem difícil dentro de mim. Estava dirigindo, indo para o meu trabalho. E eu joguei o meu carro. Poucas pessoas sabem disso. Quem conhece Porto Velho, ali aquele viaduto da Jatuarana, antes, né, agora já tá tudo diferente, já tem as ruas para entrar na Rio Madeira, ou na Rio de Janeiro, Rio Madeira, na Rio de Janeiro, mas antes a gente vinha ali por baixo e para entrar aqui por cima, a gente, pra sair na BR, né, a gente cortava caminho. Amados, eu fui cortar o caminho da BR assim, vinha descendo um caminhão. Eu tava tão angustiada, tão triste, uma tristeza tinha tomado conta do meu ser naquele dia, que pra mim, se aquele caminhão me batesse naquela hora, ia ser um alívio, ninguém ia sentir falta. Sabe esses pensamentos assim? Ia fazer falta pra mim. Eu estava indo pra minha terapia. Era uma quarta-feira de tarde. E quando eu entrei, esse caminhão, amados, o caminhão bateu aqui naquela divisória da BR e eu segui como se nada tivesse acontecendo. O caminhão buzinou e eu só olhei para trás assim no retrovisor como se nada tivesse acontecido e continuei. Naquele momento, para mim, aquilo seria um alívio. Você sabe o que eu estou falando? Da morte. Porque nós, como cristãos, a gente não usa o termo eu quero morrer nos momentos bem difíceis da depressão. A gente usa o termo eu quero sumir, desaparecer. E naquele momento eu queria desaparecer. Aquela coisa, tinha que ir para terapia, era aqueles sentimentos todos, tinha que usar medicação. Eu queria desaparecer. Se eu desaparecesse naquele momento, tudo ia se resolver. Mas o Senhor me deu o livramento, aleluia. O Senhor me livrou e eu estou aqui para te falar que esse momento difícil vai passar, creia. Eu creio, amados, se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua vida coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Não é porque você está passando por um momento difícil que a sua vida não tem valor. Ei, a tua vida vale muito para Deus. Você tem valor sim. Esse momento difícil vai passar. Ei, tenha certeza que tudo isso vai passar. Esses momentos difíceis fazem com que a nossa fé entre em ação. E sabe aquela coisa de que quando... meu copinho de água. Quando você pensa que está vazio aqui, mas você ainda tem ali um pouquinho de azeite na sua vasilha, e você tem pessoas intercedendo pela sua vida, saiba que a vitória é certa. Tenha amigos de oração. Tenha pessoas em quem confiar. Se não tem, peça ao Senhor que Ele vai te mandar uma amizade, nem que seja virtual, para orar pela tua vida. Aleluia. E a vida
estava coberta de oração e eu consegui vencer. Aleluia. Eu creio que você vai vencer também. Não te preocupa. Ei, só não tire a tua vida, não te machuque, não te corte. Eu me machucava, meu cabelo aqui atrás, ó, agora que tá crescendo esses cachinhos aqui pequenininho, que era onde quando eu tava assim, com a mente muito confusa, com os pensamentos muito atribulados, eu arrancava meus cabelinhos aqui de trás. É verdade. Isso não é coisa de fantasia, não. Isso é verdade. Eu arrancava meus cabelinhos aqui, ó. Esses miudinhos aqui, eu torcia. Porque quando eu sentia essa dor, é como se fosse aliviar o que eu estava sentindo naquele momento. Mas nada disso resolveu. Porque teve um dia que o Senhor Jesus teve misericórdia da minha vida e entrou com providência. Sabe quando foi esse dia? Foi no dia que eu descobri que o João Miguel estava para vir ao mundo. O Senhor, quando eu pensava em querer desaparecer, o Senhor trouxe vida para minha vida. O Senhor trouxe vida, aleluia, glória a Deus. E eu vou encerrar essa tarde. E na quinta-feira eu continuo a contar algo para você a respeito disso. Aí eu continuo a minha saga. Os milagres de Deus em nossas vidas. Ô, irmã Sandra, o Senhor é maravilhoso, obrigada. Que isso, minha linda, nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom mesmo. Compartilha, divulgue essa live. Anuncia que quinta-feira eu vou continuar. Convida pessoas. Se conhece alguém que já passou pela depressão, está precisando ouvir a respeito de vencer a depressão, compartilha. Quinta-feira eu estou de volta nesse mesmo horário. Eu vou estar aqui e vou mostrar, né? Eu vou comprovar. Eu sou prova disso. Ah, rapaz, pensa o quê? Nós somos crentes, mas com Jesus nós somos vitoriosas. Ei, mulher, você vai vencer. Creia tão somente. Só para não ficar nas minhas palavras, eu quero deixar para a tua meditação. Terceira João, capítulo de número 1, versículo de número 2, que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Uma alma saudável tem um espírito saudável, tem um corpo saudável. E quando nós estamos saudáveis, eita, tudo sai perfeito. Nós podemos ser esposas melhores, filhos melhores, servos melhores, profissionais melhores, mães melhores. Nós podemos ser pessoas diferentes. E quando nós somos diferentes, o nome do Senhor Jesus, ele é exaltado, ele é glorificado, ele é bendito. Aleluia! Porque o Senhor, ele sai vitorioso em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia! Sabe? E eu aprendi que é necessário passar por esses momentos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E você aí, o que está precisando nessa tarde? Precisa de alegria? Precisa de refrigério? Precisa de cura? O Senhor Jesus, ele está trazendo nessa tarde para a tua vida. Eu creio, você crê? Há momentos que as palavras não saem, né? Se tu tá nesse momento, o Espírito Santo está aí do teu lado. E o que você expressar, ele vai conseguir interpretar e levar ao Pai esse momento que você está passando. Aleluia. Eu creio. Vamos orar? Vamos orar nessa tarde para encerrar? Né? Logo mais nós temos o culto com o pastor Marcos Dantas. Ele vai estar transmitindo, né, o culto lá do seu setor no nosso grupo também. Que coisa maravilhosa que eu vou acompanhar aqui também, né? Ou do setor 9. Vamos ver, né? E amanhã tem mais live dos irmãos falando a respeito do sentimento da alma e trazendo palavra de refrigério, conforto e dizendo que Jesus Cristo é a saída. Só Ele. Maravilhoso Deus, soberano Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde que nós passamos aqui, esses momentos na Tua presença. É, Deus, por fazer nessa tarde dos momentos em que foi difícil, mas eu venci porque Tu estavas comigo 24 horas. Eu venci, Senhor, porque Tu estava comigo.
Pai, eu te apresento neste momento a cada irmão, a cada irmã que está passando por alguma dificuldade. Aonde, ó Pai querido, o som da minha voz chegue, aonde as imagens dessa live possam chegar. Senhor, que o Teu Espírito Santo vá de encontro à necessidade de cada coração. Aleluia. Que o Espírito Santo, aleluia, o nosso amigo, o nosso consolador, aquele, ó Pai querido, que traz o conforto e o consolo para as nossas almas, aquele, ó Pai querido, que faz o homem se arrepender dos seus pecados, venha, ó Pai querido, estar levando refrigério para essas almas, trazendo a cura, trazendo o milagre, trazendo, Senhor Jesus, o refrigério, a libertação. No mundo espiritual, liberta. Se é algo, Pai querido, de doença no mundo físico, Senhor, traga cura, Pai. Mas nós pedimos nessa tarde que a Tua vontade seja feita na vida de cada um dos Teus filhos. Aqueles que estão assistindo, Senhor, enlutado. Pai querido, traz o consolo. Traz, querido, refrigério, Senhor. Que Tu venha, Senhor, tratar as feridas, a alma de cada um que está necessitado. Pai, tira toda a dor, seja ela física, seja ela, Pai querido, sentimental. Senhor, toda a confusão que está causando na mente dessa pessoa, Pai querido, tristeza, angústia, todos esses sentimentos tristes, Senhor, repreendo pelo poder que há no Teu nome, Senhor, que haja paz e refrigério nesta alma, aleluia. Pai querido, que o Teu nome seja glorificado em cada vida. Pelo poder, Senhor, que há no Teu nome, eu repreendo todo mal, toda enfermidade, toda dor, Senhor, cura. Trata, Senhor Jesus, essas feridas. Trata esses machucados, Senhor, para que as pessoas cada dia mais e mais, que o Teu nome seja exaltado. Continua conosco, Pai querido. Continua, Pai querido, trazendo, Senhor Jesus, cada dia mais e mais a Tua paz. A paz que excede todo entendimento. Vá de encontro, Pai. Se há alguém que está Te aceitando, confessando como único e suficiente Salvador nessa tarde. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida e que ele seja abraçado neste momento pelo Espírito Santo. Que essas lágrimas que escorrem no rosto, Pai querido, sejam enxugadas pelo Teu Espírito. Porque quando nós sentimos a Tua presença, Senhor, nós sentimos alegria, o nosso coração transborda de alegria. O nosso rosto transmite a alegria e essa paz que só a Tua presença traz, Senhor, nas nossas vidas. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Abraço, Pai. Olha meu pai lá em demarcação. Oi, irmã Fran, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco online. Muito obrigada a cada um pelos comentários. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar grandemente. Quinta-feira, a esta hora, nós temos um encontro marcado. Ei, compartilha essa live aí. Vai que o Senhor Jesus vá de encontro à vontade dos corações, assim como foi ao teu e ao meu nessa tarde. Fique na paz do Senhor. Abraço, Aline, Shirley, Javan, mamãe, Francildo, a todos vocês da minha família. Que só a internet faz isso, gente. Aproxima-os de longe. Fran, que Deus continue te usando e te abençoando. Muito obrigada pela sua companhia. Fique na paz do Senhor.